Olá, bom dia, bom dia, amados e amadas, a paz do Senhor. Que Deus o acompanhe no dia de hoje, que Deus esteja com vocês no dia de hoje. Amém? Eu quero falar sobre a célula digital, apresentar a célula digital, que todos sejam bem-vindos à célula digital. A célula digital, a nossa célula onde nós estamos fazendo o ID do Senhor. Amém? Esse é um projeto do profeta Vinícius e nós estamos fazendo o ID do Senhor, para que todos recebam o ID do Senhor Jesus. Amém? Bom, o tema de hoje é adoração, é o ato para entregar tudo a Deus. Nós temos que entregar tudo ao Senhor. Amém? E é só no momento de adoração que nós devemos entregar tudo ao Senhor. Amém? Então vamos começar aqui com uma pequena oração só para início, para que Deus abençoe essa live e o Espírito Santo esteja aqui conosco. Amém? Espírito Santo de Deus, eu agradeço por nós estarmos aqui mais uma vez nessa live. Glórias a Ti, meu Pai, para a Tua honra e Tua glória, essa live que está sendo realizada aqui. E Espírito Santo de Deus, que o Senhor traga-me clareza nas palavras, para que eu possa trazer as palavras que o Senhor usa-me, Senhor, que eu seja a boca do Senhor aqui nessa live. Amém? E amém. Bom, vamos aqui para a palavra de Mateus 22, do versículo 36 e 37. Se você puder pegar a palavra, é importante. Do 36 ao 37. Ó, tá escrito assim na Bíblia. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Amém? Então, o Senhor Jesus, Ele já disse que esse é o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E sobre o entendimento, sobre todas as coisas, nós temos que amar com toda a nossa alma, com o nosso coração. Amém? Então, essa é a palavra que nós estamos aqui. Nessa palavra aqui, Jesus explica aos seus discípulos que o maior mandamento da lei é amar o Senhor Deus, com todo o coração e com todo o entendimento. Eis a adoração que devemos saber que o Senhor Deus tem que ter o lugar dele em sua vida. O Senhor, ele tem que saber que na sua vida ele tem que estar lá. Ele tem que ter um lugar. E sempre um lugar de primícias. E sempre o primeiro lugar. Entendeu? Porque muitas vezes a gente deixa ele sempre em segundo plano. E não podemos fazer isso. Nós temos que deixar o Senhor em primeiro plano. Amém? Pois assim tudo ele vai colocar em ordem. Porque se você deixar ele em primeiro lugar, se você deixar ele no seu lugar devido, que é no seu coração, ele vai colocar tudo em ordem. Tudo em ordem. Se você crê, digita um amém aí quando você estiver assistindo. Amém? Com a adoração, confrontamos nosso coração, pois existem medos, deficiências que devem ser preenchidas. Então confrontamos para que somente o Senhor Deus seja o Senhor do nosso coração. O que acontece? Nós temos problemas como medo,
desespero, angústia, que nós precisamos a ajuda do Senhor. Nós precisamos, são problemas que devem ser arrancados da nossa vida e deve ser colocado Deus no lugar, entendeu? Porque o medo, a angústia, não deve ser o Senhor da sua vida. Quem tem que ser o Senhor da sua vida é Deus. Amém? Precisamos entender também que não podemos governar o que não conquistamos. Por isso que eu tô falando. Se você conquistar esse medo, se você arrancar esse medo de você, colocar Deus no lugar, você vai governar sobre esse medo. E Deus vai governar sobre ele. E não vai deixar você mais sentir medo de nada. Entendeu? De nada. Se você crê, digite seu amém aí nos comentários. Amém? Por isso que Deus ordenava a Israel derrubar todos os deuses que tinha na terra quando eles conquistavam a terra. Entendeu? Porque ao contrário de quando eles não conquistavam, eles tinham que ficar adorando o Deus da terra que ele não conquistava. Amém? Então por isso que você tem que governar, você tem que conquistar os seus problemas. Por exemplo, você não tem que ter medo. Medo do quê? Medo de nada. Entendeu? Não tem que medo de pessoas, não tem que ter medo de nada. Eu tinha muito medo, sabe? Das coisas. Eu tinha muito medo. Eu queria trabalhar na internet, como gerenciar Instagram, que era o que eu tava aprendendo aqui, né? Fazendo cursos e tal. Mas eu tinha medo de gerenciar, porque esse medo, ele vinha porque assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estar pisando gosto de, como é que fala? De estar pisando no seguro, né? Eu não sou uma pessoa assim, que vai sem pisar em nada, eu era assim. Aí o que acontecia? Eu tava aprendendo aquele curso, mas pra mim, eu tava muito crua, sabe, naquilo. Por mais que eu já tava fazendo algum tempo, sabe, mas pra mim eu tava crua e eu não tinha como conseguir conquistar, fazer o gerenciamento direito das pessoas. Então, porque as pessoas dependiam de mim, então eu sentia uma insegurança nisso, né? Hoje, isso me sentia, e eu ficava muito mal. Então, Deus tirou isso de mim. Ele falou, não, o que te faz ficar ruim, você não vai fazer mais. E eu não vou fazer mais, né? E eu não faço mais. Nem tento mais, por causa disso. Porque se isso me deixa mal, por que eu vou fazer isso? Se foi isso que me deixou doente, a maior parte do meu tempo foi quando eu vi que eu fiquei muito doente, que já vinha de bastante tempo, mas que foi mais isso que me deixou mais doente. Então eu resolvi não fazer mais. Talvez um dia eu volte a fazer, mas depois de eu estar muito bem capacitada para isso. Porque assim, eu não me sentia capacitada para fazer aquilo, né? Então, é por isso que eu sempre fui assim, eu sempre quis ter uma capacidade para fazer isso, né? Como é que, como eu vou te dar um exemplo disso também. Que, por exemplo, que você tem que conquistar isso. Você tem que conquistar esse medo, conquistar essa insegurança. Não pode deixar ele ser o Senhor da sua vida, entendeu? Porque senão você não faz nada, entendeu? Eu tinha também, uma outra coisa que eu também tinha medo, era de ir mais longe, de dirigir mais longe, né? Porque antigamente eu não conseguia entender o GPS, né? E com a glória do Senhor eu tô entendendo o GPS agora. Então, eu consigo ir mais longe com o carro, eu consigo dirigir mais longe, eu consigo ir mais adiante, né? Então, quando não tinha carro, eu queria muito ir na igreja de carro, mas eu tinha aquela reação, porque como eu moro aqui em Mauá,
91 quilômetros de distância, tem que ir pelo Rodoanel e eu não tinha essa habilidade pelo Rodoanel. Então, eu não ia. Mas aí depois que eu vendi o carro, né? Aí que eu comecei a ter mais, porque aí eu uso o carro do meu pai. Mas eu não posso ir na igreja com o carro do meu pai, né? Porque fica complicado que ele usa o carro. Então, o que aconteceu? Aí eu senti, né? Que eu tenho que tirar esse medo de mim. Eu tenho que tirar. Isso não é meu Senhor. Meu Senhor é meu Deus. Ele que vai me dar força. Ele que vai me dar coragem. Entendeu? E esse é um princípio. Princípio de conquista. É primeiro você conquista, depois você governa. Então agora eu governo esse medo, né? Agora eu governo esse medo. Só que é que não tô falando, quando antes eu não tinha medo, mas depois da pandemia, eu fiquei com esse medo de ir mais distante, né? Por conta de assalto, por conta disso, por conta daquilo. E aí isso ficou em mim. Só que eu tô começando a tirar isso de novo, porque antes eu não tinha. Quando eu comecei realmente a dirigir, eu não tinha. Eu fui, logo que eu comecei a dirigir, eu fui até pra Diadema, né? Então, não era, foi depois da pandemia, então eu tinha um certo medo por conta de assalto, essas coisas, então, tipo, realmente ficou isso, mas eu estou governando isso em mim, eu estou conquistando isso, e Deus faz parte da minha vida. Ele é Deus que governa a minha vida, não é essas coisas, não. Amém? Outro princípio que precisa saber é que o Deus que adoramos é o Deus que servimos. Ou seja, você adora o Senhor, nós devemos servi-lo. Nós devemos servi-lo com honra, com adoração. Nós devemos adorá-lo eternamente, porque o Senhor, nós devemos servi-lo. Você tem que servir Ele de alguma forma. E como nós devemos servir? Sempre estar servindo o próximo, como diz a palavra, amar o próximo como a ti mesmo. E se a gente está amando, a gente tem que servir. Servir a sua família, cuidar de todos da sua família, né? A gente que é mãe, a gente tem nosso propósito é cuidar da nossa família, né? É um dos propósitos, né? Cuidar da nossa família. Orar por nossa família, interceder por nossa família. Principalmente quando, no meu caso, que nem todos são cristãos, né? Todos têm que estar ali, tem que orar por eles, pedir ao Senhor para protegê-los. Por isso, se você tiver medo da pobreza, por isso que eu tô falando, se você deixa outras coisas governarem a sua vida, outras coisas vai governar. Como por exemplo, se você tiver medo da pobreza, você vai adorar o dinheiro, tá vendo? Então, o dinheiro não é para ser adorado. O dinheiro é consequência de um trabalho, é consequência do que você está fazendo, mas não é para ser adorado. Quem que você tem que adorar é Deus. Amém? Se você estiver na solidão, sozinha, sem marido, sem esposa, sem namorado, sem namorada, você vai adorar o relacionamento. Ou seja, quando você arrumar uma pessoa, você vai adorar essa pessoa. E aí, e vai deixar esquecer de Deus. Não pode, entendeu? Nós temos que adorar a Deus acima de todas as coisas. E as outras coisas, elas serão acrescentadas, entendeu? Porque todas as coisas estarão para conforme Deus quer. Porque Deus não vai te dar uma pessoa que você vai adorar essa pessoa e vai esquecer dele. Entendeu? Então, é sempre importante você não adorar as coisas, e sim adorar a Deus acima de todas as coisas. Amém? Se achar que vive na ignorância, e a ignorância que eu tô falando aqui não é falta de conhecimento,
vai adorar o conhecimento, entendeu? Então, é isso que algumas pessoas têm alguns certos problemas, porque você vai adorar o conhecimento. Você vai adorar o conhecimento e vai esquecer de Deus. Mas você não esquece que é Deus que te dá o conhecimento, o entendimento, o discernimento, a sabedoria. Então você não precisa ficar correndo atrás, é óbvio. O Espírito Santo vai te capacitar. Você vai, ele vai te induzir a ir para os lugares que ele quer que você vá. Amém? Então, não fique desesperado. Se você acha que você está ignorante em alguma coisa, não precisa adorar o conhecimento. É lógico, você vai buscar o conhecimento, mas não em adorar o conhecimento sobre todas as coisas. Amém? Porque você tem que adorar a Deus. Ele é o principal. E a insegurança, olha só, a insegurança, você vai adorar posições, porque você vai querer chegar em lugares que você não vai, você não quer saber, você quer chegar naquele lugar ali. Só que não esqueça que tudo é devagar, todo mundo começa de baixo. Você não tem que começar logo de cima, entendeu? Porque se você começar de cima, você vai cair, entendeu? Esse que é o problema. Então você tem que começar de baixo para ter a base, para ter o sólido, para ter o que? A estrutura tem que estar embaixo para você começar a crescer, entendeu? Se você começar de cima, você vai cair. Amém? Se você crê, deixa o seu amém aí nos comentários. Bom, desta forma, um altar nos confronta. Por isso que o altar nos confronta. Porque Deus quer saber quem que está nos governando. Quem que está nos governando. E é por isso que Deus ele busca vidas alinhadas. Vidas alinhadas para que ele libere sua manifestação e a sua glória. Entendeu? Porque nós temos que saber quem que está tomando conta do nosso coração. Quem que governa o nosso coração. Entendeu? Porque você pode estar indo na igreja normal, mas você não se sente que Deus está no governo do seu coração. Amém? Então você tem que estar. Você tem que orar e pedir a Deus e adorar. Assim como o Jó fez, depois que ele... aí a Bíblia diz que Deus restitui Jó em dobro, depois que ele começou a adorar. E por quê? Porque ele fez com que os amigos de Jó, que começou a blasfemar contra o Jó e contra Deus, falou para ele dar todas as coisas que ele tinha perdido para que ele comece a adorar, principalmente primeiro os animais. Entendeu? Porque ele não amaldiçoou o Senhor. Ele não adorava, porque ele sabia que ele não podia ir de mãos vazias diante de Deus. Mas ele não blasfemava contra Deus. Ele glorificava contra Deus. Se Deus tirou, Deus vai dar de volta. Se Deus deu, Deus tira. Amém? Então, ele deu os animais para que ele voltasse a adorar a Deus, né? Porque hoje a gente não faz mais esses sacrifícios, né? O nosso sacrifício é louvar e adorar por nosso coração humilhado. Então nós temos que dobrar os joelhos e se humilhar diante do Senhor. Amém? E é isso que importa. Oh, glorioso Deus! Adorar ao Senhor é a coisa mais importante da nossa vida. Amém? Nunca deixe de adorar ao Senhor, seja em qualquer situação, pois o inimigo quer calar a nossa voz. Não devemos permitir isso, pois ele quer que fiquemos bravos com Deus. Mas Deus é Deus, nosso Pai amoroso, que sempre estará conosco. Amém? Ele sempre vai estar conosco. Não adianta
O inimigo, ele quer que a gente fique bravo com Deus, com as coisas que talvez ele não vá fazer, mas ele faz. Ele faz. É que nós não temos paciência, entendeu? Mas ele sempre faz. Ele sempre faz. Então, guarde essa palavra no seu coração, que é muito importante você adorar ao Senhor. E jamais fique bravo com Deus, porque Ele vai fazer a hora que for no tempo dele, não é no seu tempo, entendeu? Não fique bravo com Deus. Só adore, ore, jejue, leia a palavra, e tenha muita fé. E como diz o profeta, né? E assim como está escrito na Bíblia, a fé, ela vem da palavra, de escutar a palavra, de ler a palavra, de estar em ambientes proféticos, ambientes aonde você vai ouvir a palavra, entendeu? Deus me deu essa capacidade de ouvir a palavra. Quando eu me converti, aliás, até antes de eu me convertir lá na igreja que eu ia, na católica, quando lembra que eu falei, né, que quando o padre falou que alguém tinha, que as pessoas tinham propósito, mas muitos morriam e não sabiam o propósito, a partir daí eu comecei a escutar muito mais a palavra, né, e eu comecei a entender muito mais a palavra, acredite se quiser, mas eu tinha uma percepção muito grande. Quando eu ia na igreja, o padre falava, eu já sentia a palavra. Muitas vezes ela estava falando comigo, entendeu? Então, toda vez que eu vou na igreja, no culto, é a primeira coisa, eu escuto a palavra. E se ela tiver alguma coisa a ver comigo, eu absorvo para mim, eu recebo. Se ela não tiver, eu anoto ela como ensinamento, porque talvez eu vou usar ela lá na frente, entendeu? Eu faço sempre isso, porque a palavra é a fé, é a nossa fé, amém? Bom, quero deixar aqui alguns recados da nossa igreja, IEJN, né? Essa igreja maravilhosa, que eu tentei em outras igrejas, assim, desde quando eu me converti, que eu conheci a igreja, né? Eu tentei em outras igrejas, mas Deus não me deixa eu sair de lá. Deus quer que eu vou lá, mesmo que seja distante, longe. Eu levo de ônibus e trem e 2 horas e 15 para chegar na igreja, mas não tem problema, eu vou. O problema é assim que eu não consigo ir em eventos noturnos, né? Por exemplo, que nem a Rede Pérola, eu não consigo ir porque é muito tarde, aí eu não consigo. Aí para chegar aqui já é muito tarde quando acaba lá, né? Aí às vezes não tem mais condução aqui. Então, mas eu amo ir lá, amo. E quando eu chego lá, só de entrar na igreja você já se renova, amém? E eu te convido para você ir lá, para sentir isso aí, porque isso aí é muito importante, amém? Bom, os cultos de lá que nós temos da igreja IEJN, que fica localizada na Avenida Aruanã, número 120, Barueri, Alphaville, entendeu? Lá, os cultos é segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas, quartas-feiras às 15 e 20 horas, e nas sextas-feiras às 20 horas, que é o culto dos jovens, e aos domingos, que é às 9 horas, que é o domingo profético. Amém? E se você puder compartilhar, né, esse vídeo com seus amigos, eu tenho certeza que eles vão receber com muita gratidão. E é muito importante eles saberem da palavra do Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração para que o Senhor nos abençoe nesse dia, né? Nesse fim de semana, né? Que está entrando aí o carnaval e nós precisamos estar fortes orando, porque o inimigo é complicado.
O inimigo aproveita essas festas carnais aí para fazer desordens aqui nesse mundo aqui. Amém? Então, Senhor, Pai eterno, Pai misericordioso, ô meu Paizinho querido, meu Paizinho amado, eu peço que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados, que o Senhor arranque tudo que não é da sua vontade de nós, Senhor. Nos dê, Senhor, a sua verdadeira adoração, que o Senhor nos rende cada vez mais. Rende, Senhor, a nossa vida a Ti, para que cada vez a gente adore mais ao Senhor e que tudo esteja no seu governo, Senhor, tudo no seu controle, porque tudo está no teu controle. Amém, Senhor? Em nome do Senhor Jesus. Eu glorifico também, Senhor, a Ti, a essa live. Obrigada, Senhor, por tudo ter dado certo. Muito obrigada. Eu estava com problemas aqui na internet. Achei que não ia conseguir fazer, mas com a sua glória, Senhor, foi. Com a sua glória estamos aqui terminando ela. Em nome do Senhor Jesus. Quero, Senhor, orar também, Senhor, por cura, Senhor. Eu quero orar, Senhor, pela minha priminha, a Manuela, que por uma brincadeira de criança, ela caiu, quebrou o fêmur, Senhor, e ela está lá, acamada. Oh, Senhor Jesus, cure ela. Em nome do Senhor Jesus, eu creio que o Senhor vai curá-la. Eu creio, porque, Senhor, ela é uma criancinha, ela tem só apenas 5 anos. Que o Senhor visite ela, meu Deus, que o Senhor visite ela. E também peço oração, Senhor, para minha vizinha, a Cleusa, que também ela é acamada há 13 anos e ela só vegeta na cama. A irmã dela pediu para eu fazer essa oração, a Cleonice. Que Deus a abençoe, que Deus decida a vida dela, se cure ou se vai levá-la junto do Pai. O Senhor é que decide, meu Pai. O Senhor é que decide. Também entrego, Senhor, todas as pessoas que vão ouvir essa live, que estão na live, que elas sejam abençoadas por Ti. Que o dia delas sejam maravilhosos, não só o dia, como o resto da semana e os fins de semana também. E também peço, Senhor, que cada pessoa receba o Senhor, que tenha experiências com o Senhor, que tenha maravilhas com o Senhor. Oh, glorioso meu Deus. Também peço a libertação de tudo que não lhe pertence, meu Pai. Tudo que não lhe pertence. Glórias a Ti. Arranca tudo, Senhor. Liberte, Senhor. Livrai, Senhor, muitas pessoas da agenda do maligno, meu Deus. Livrai, Senhor. Porque, Senhor, essa agenda ela já está programada, mas o Senhor quebra tudo em nome do Senhor Jesus agora. Eu declaro isso, que o Senhor está quebrando. Na autoridade que o Senhor me deu, o Senhor cancela agora essa agenda e cria uma nova agenda para essas pessoas, para a honra e glória do Senhor. Oh, meu amado Senhor, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, louvado seja o Senhor Deus, oh, meu Paizinho amado, e louvado seja o Espírito Santo, a nossa Trindade Santa, para a honra e glória do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Para a honra e glória do Senhor. Amém, amém e amém. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por essa oração. Muito obrigada por tudo. E, meus amigos, eu agradeço, amados do Senhor, que o Senhor esteja com vocês e que Deus os abençoe. Amém?